De um lado, o padrão estético que nos é imposto, né? Você tem que, de repente, estar ligado em tendências. Na Renascença, tudo bem, é todo mundo gordinho. Só que agora você tem um padrão estético que te é imposto. Muito bem. De magreza. Às vezes, extremamente rigoroso esse tipo de comportamento das moças que ficam anoréxicas, enfim. E, por outro lado, o mundo está obeso. É uma coisa impressionante. Problema de saúde pública. Consequência, surgimento da popularização de uma cirurgia de redução de estômago. Doutor Almino Cardoso Ramos, obrigado por sua presença mais uma vez, querido parceiro. A partir de qual índice da massa corporal uma pessoa é considerada obesa mórbida? Rony, esse índice de massa corporal, ele é uma fórmula matemática que divide o peso pela altura ao quadrado. Então, toda vez que esse número superar 40... Então, vamos ensinar. Vamos lá. Peso em quilos. Tá. 100 quilos. Tá. Altura ao quadrado. 1,60 m. 1,6 vezes 1,6. Tá. Toda vez que essa conta der acima de 40, essa pessoa é obesa mórbida. E não que ela deva fazer a cirurgia, mas a cirurgia ela passa a ser considerada como um dos métodos que pode ser indicado para a solução deste caso. Grosseiramente, são pessoas que têm entre 40 a 45 quilos acima daquele peso que seria considerado o peso ideal, vamos dizer assim. É estranha, essa conta, ela é de fato verdadeira, porque eu já vi um monte de tabelas, de coisas nesse sentido, mas que eram mais ou menos mitológicas. Esta é verdadeira? Sim, esta é a fórmula internacional, isso não é aqui do Brasil, não é de São Paulo, essa é da Organização Mundial de Saúde. Tá. Então, e define obesidade. Então a OMS manda que você multiplique a sua altura pela própria altura de novo, quer dizer, ao quadrado. Isso. E o seu peso em quilos serve como dividendo dessa Exatamente. Tá. Então, nessa conta, toda vez que esse número estiver entre 20 a 25, o peso está normal, Tá. Saúde perfeita. 25 a 30, sobrepeso. Tá. 30 a 35, primeiro nível de obesidade, obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2, acima de 40, obesidade mórbida. Certo. Que é o grau mais avançado de obesidade, aonde a cirurgia passa a ser considerada. Essa cirurgia, ela só deve ser indicada, para a obesidade mórbida, para obesos mórbidos, só para eles? A gente tem dois parâmetros. E tem gente que fez isso que não é obeso mórbido. Né? Mas nós temos dois parâmetros. Um é a obesidade e o outro são as comorbidades. Comorbidades são doenças associadas à obesidade. Então, se uma pessoa tem, naquele índice de massa corporal, entre 35 e 40, ela não é tão obesa. Mas se ela tiver hipertensão, ou diabetes, ou apneia no sono, ou problema ortopédico severo, também ela pode ser submetida à cirurgia. É indicada essa história. Esse paciente não sofre mais risco durante uma cirurgia, não? Não. Por ser diabético, por ser... Não. Claro que nós estamos trabalhando com uma população de alto risco. E aí é que está todo o preparo que esses pacientes têm que passar, com avaliações clínicas, cardiologista, pneumologista, psicólogo, nutricionista. Precisa ser bem preparado para que a gente efetivamente diminua o risco da cirurgia. A ideia é fazer uma operação que melhore a qualidade e dê mais quantidade de vida para as pessoas. Vamos tentar estabelecer o seguinte: o que é mais perigoso? Que riscos você corre mais? Com a cirurgia ou conviver com a obesidade mórbida? Isto é comprovado já. A cirurgia, ela protege em relação aos riscos. Uma pessoa obesa mórbida que não opera, ela corre mais risco do que aquela que faz a cirurgia. O risco da cirurgia hoje é muito pequeno. Nós podemos dizer que, em bons serviços, a mortalidade de uma cirurgia dessa é menor do que 1%, em torno de 0,5%. E a incidência de complicações são 2%, 3%, quer dizer, bem menor que o risco da doença. E é muito mais importante, imagina, de 0,5 para 2%. Nós estamos falando de uma doença que tem uma mortalidade normal 12 vezes acima do que um indivíduo saudável. Agora, essas técnicas, eu estou vendo aqui um estômago e tem um monte de técnicas dessa cirurgia. Quais são elas? Então, vamos da mais simples para a mais complexa.
Este é aquilo que todo mundo fala. Doutor, quero colocar aquele balãozinho no estômago. Esse é o balãozinho. Tá. Veja, ele é um catéter que tem um balão aqui na ponta. Eu trouxe ele assim para mostrar para as pessoas. Esse é o tamanho... Esse é o original, isso é o que se coloca mesmo. Tá. Então, ele vai ser colocado pela boca, por endoscopia. Isso não é uma cirurgia, não tem anestesia geral, nada, é uma sedação e é um procedimento que leva em torno de 15 minutos. Então nós colocamos esse aparelhinho dentro do estômago, aqui nós temos o estômago, ele vai ficar aqui e depois ele vai ser preenchido com um soro especial. Então ele vai ter entre 400 a 700 ml. Ele ocupa um espaço dentro do estômago que seria da alimentação, então ele induz saciedade. A pessoa vai comer menos e se sentir satisfeita com aquela alimentação. Então, esse é um procedimento endoscópico. Seria Isso mais não simples. tem cirurgia, é mais simples. Também ele é recomendado para aqueles casos que precisam emagrecer menos. Quem precisa emagrecer 50, 60 quilos não pode fazer esse método. Isso é para quem precisa perder pouco. E depois isso pode ser retirado, não? Em 6 meses, isso deve ser retirado. Fazemos outra endoscopia, esvaziamos o balão e retiramos. Tá. Tudo via oral, sem... Agressão mínima. Tá, perfeito. O segundo procedimento, em termos de complexidade, é esse anelzinho aqui, ó. Ah, esse aqui é o tão anel que falam tanto. Segura para você pegar um pouquinho. Isso é silicone, chama banda gástrica ajustável. Quer ver o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Ela tem essa válvula. Olha aqui, a câmera pode pegar bem dentro da banda. Ela é colocada em volta do estômago e depois no pós-operatório nós vamos fazendo ajustes com o objetivo de reduzir cada vez mais o estômago. Olha, podemos até fazer de novo. Vamos lá. Vamos lá fazer Olha de lá. novo. Ó. Ela está fechando. Então, quando é aqui no estômago, a banda vai ser colocada dessa maneira aqui, ó. A gente vai fazer uma cirurgia, isso é uma cirurgia por videolaparoscopia. Tá. E olha onde ela fica. Ela é colocada nesta posição. E você Então, aperta... no pós-operatório, de acordo com a perda de peso, nós vamos inflando essa banda e cada vez mais aumentando essa compressão do anel ao estômago. A comida vai chegar aqui, vai parar, isso é um efeito ampulheta e vai induzir a saciedade. Eu vi uma pérola agora, é uma coisa maravilhosa, tem que passar. Maravilhoso isso. Já que a pessoa não consegue fechar a boca... Exatamente. Os médicos fecham o estômago do cara. Que absurdo, olha. A boca do estômago, logo, a boca do estômago. Que seria a boca do estômago mesmo. Exatamente. Na boca do estômago, veja, na parte mais alta do estômago. Essa cirurgia é uma cirurgia videolaparoscópica, sem incisão no abdômen, rápida, 1 dia de internação para fazer. Tá. Ou seja, ela tem um certo nível de agressividade, mas é muito pequeno, muito baixo. Muito pequena. Essa é a cirurgia de obesidade mais realizada na Austrália e na Europa. Eu ouvi falar muito desse anelzinho aí. Essa parte aqui seria o que vai para o Esse é o esôfago, que vem direto para a boca. Tá, vai para o esôfago, tá? Perfeito. Isso não tem prazo de validade, é uma cirurgia definitiva e que o objetivo é que a pessoa deixe de ser, então, obesa mórbida e tenha uma Isso pode tirar normal. depois, não? Esta é uma das vantagens também dessa cirurgia, ela é totalmente reversível. Se faz uma outra operação, tiramos o anel e o estômago está normal, perfeito. Doutor Albino, o que é esta história de bypass que eu vi? O que é bypass? Que todo mundo fala em bypass. Bypass é uma cirurgia que desvia a alimentação. Então veja, o alimento ele vem do esôfago, passa pelo estômago e daqui ele vai para o intestino. Certo. O intestino, em média, tem 8 metros e é onde nós aproveitamos aquilo que nós comemos. Correto. Então, se a gente diminuir o comprimento do intestino, fazer um bypass, nós estamos diminuindo a superfície de absorção do alimento. Entendi. Então, a pessoa vai absorver menos e, com isso, ela vai engordar menos e vai emagrecer. Essa cirurgia deve ser muito complexa. Não, é uma cirurgia hoje com a tecnologia da videolaparoscopia muito simples também. Para diminuir o tamanho do... Vou te mostrar. Aqui está o estômago. Sim. Esse é o aparelho que faz esse bypass por videolaparoscopia. Correto. Parece um revólver. Parece. Assusta um pouco. É assustador, de fato. Então, ele tem esse botão aqui, nós vamos abrir. Tá. Esse é o estômago. A gente encaixa o aparelho dessa maneira. Puxa esse gatilho preto aqui, ó, forte.